Olá, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Como você está? Tudo bem? Se não está bem, vai ficar tudo bem. Olha, todos os cristãos, todos os crentes são chamados por Deus para ter discernimento espiritual. Todos nós somos chamados por Deus para conseguir ler certas situações da maneira correta, da maneira que Deus lê, da maneira como Deus lê. Né? Como assim? Veja a Bíblia Sagrada lá em 1 João capítulo 4, versículo 1, veja o que João diz, né, para toda a igreja. Você sabe que a carta de João, as cartas de João, de Pedro, Tiago, são chamadas de cartas universais, são cartas escritas para todos os crentes de todos os tempos. E João então diz assim: amados, não creiais a todo espírito, mas antes provai se os espíritos procedem de Deus. O que João está querendo dizer? Ele está dizendo o seguinte, que todos nós somos chamados a ter discernimento espiritual. Você sabe que o discernimento, ele pode ter duas categorias, né? Existe aquele discernimento que é o discernimento ordinário. O que é o discernimento ordinário? É o discernimento do dia a dia, do cotidiano, né? Quando a gente, por exemplo, escolhe uma determinada roupa e tem o discernimento que aquela roupa é apropriada ou não para um determinado ambiente, se as cores combinam ou não, não é? A gente tem discernimento, por exemplo, na hora de fazer a comida, o almoço, se determinado ingrediente cabe ou não numa determinado alimento, e assim sucessivamente, né? É o discernimento ordinário do dia a dia. Mas existe um discernimento, que é o discernimento que a Bíblia diz que nós temos que ter. É o discernimento extraordinário. Né? Se o ordinário está nesse nível, o extraordinário está no nível superior. E é nesse nível superior que nós estamos militando, que nós estamos lutando. Existem forças espirituais do mal que agem numa esfera superior à ordinária, né? E nesse sentido nós precisamos ter então o discernimento extraordinário, que é quando a gente consegue detectar que há por trás de uma determinada situação, de uma determinada pessoa, de uma determinada palavra, a atuação ou não de um espírito imundo. É isso que João está dizendo, amados, não creio em todo espírito, mas saibam discernir se aquela situação, se aquele espírito, se aquela palavra, se aquela pessoa vem de Deus ou não. Olha, por exemplo, o caso de Paulo, lá em Atos 16:16. Diz a Bíblia que ele estava saindo para o lugar de oração, juntamente com os irmãos, e olha que interessante que diz o versículo 16, estou usando a Bíblia, Nova Versão Internacional. Certo dia, versículo 16, certo dia, indo nós para o lugar de oração, olha só, saiu-nos ao encontro uma menina que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro, e ela ganhava muito dinheiro, né, para os seus senhores com esse tipo de trabalho, com esse tipo de adivinhação. Sabe o que me chama a atenção nessa passagem? É que o espírito imundo, ele se antecipa. Ele não espera Paulo chegar ao lugar de oração, né? Ele não espera Paulo chegar aonde Paulo estava acostumado a falar com Deus, com os irmãos, mas ele tenta de alguma forma embargar, atrapalhar essa caminhada, essa ida de Paulo até esse lugar de oração. E é exatamente o que acontece, por exemplo, quando uma pessoa coloca no coração o desejo de ir à igreja. Ela diz, vou à igreja hoje. Então ela começa a se arrumar, ela pega a Bíblia, ela pega os pertences dela, ela começa a se preparar para ir ao lugar de oração, e aí o mal, sabendo de que algo bom, né, de que luz, de que bênçãos serão, hão de fluir desse lugar de oração, o que o mal faz? O mal se antecipa. Ele usa alguém, ele coloca uma dor de cabeça, ele faz a pessoa esquecer alguma coisa. Acontece mil e umas coisas para atrapalhar a pessoa para que ela não vá ao lugar de oração. Foi assim quando Jesus chegou na terra dos Gadarenos. A Bíblia diz que o mal nem esperou Jesus pisar a planta dos pés. Aliás, mal Jesus pisou a planta dos pés, o mal lhe saiu ao encontro para tentar
peitar Jesus, perguntando a Jesus o que você veio fazer aqui antes do tempo, não é? Então é assim que o mal faz. Ele sabe que quando a pessoa está para ser abençoada, ou quando ela vai em um determinado lugar para ser abençoada, ele então se antecipa para tentar atrapalhar, para tentar embargar, para tentar bloquear o caminho da pessoa. É por isso que eu gostaria de chamar a sua atenção. Você que está em casa, talvez aí no trabalho, na rua, no ônibus, acompanhando essa mensagem, e você, lá no fundo do coração, tem ardido aquela chama, aquele desejo de vir buscar Deus, de estar conosco, né? Aqui na Missão Evangélica Avivamento Mundial, ou uma igreja evangélica que você tenha desejado ir, mas toda vez que você marca para ir, toda vez que você combina com alguém para ir, sempre alguma coisa dá errado. Olha, é o mal que tem se antecipado. E é importante você ter esse discernimento, né? Esse discernimento, isso aí é o mal. Assim como também determinadas coisas que acontecem na sua vida, na sua casa, você precisa ter esse discernimento que por trás, muitas das vezes, de uma discussão, de uma palavra negativa, né? De alguém que tenta lhe diminuir, de uma situação que tenta atrasar teu caminho, olha, muitas das vezes, por trás disso aí existe uma força do mal, existe um espírito maligno. Paulo, quando encontra esse espírito maligno, ele se aborrece, né? E lá no versículo 18, Paulo fica indignado, volta-se ao espírito imundo e diz: em nome de Jesus Cristo eu te ordeno, saia dela, saia dela. E no mesmo instante aquele espírito a deixou. Por que ele ordena que o espírito saia? Porque os demônios, os espíritos imundos, eles são soldados do inferno, soldados do diabo. Né? Eles não vão sair se não forem expulsos. Eles não vão sair se forem convidados a sair. Eles precisam ser forçados, né, a sair. Uma mão poderosa, forte, precisa forçá-los a ir embora. E só quem tem essa mão poderosa para fazê-lo sair é Jesus Cristo. É importante você ter esse discernimento. Às vezes você é uma pessoa que luta, você tem suas estratégias, luta na vida, né? Você tem suas estratégias, estudou, fez faculdade, fez uma pós, fez uma graduação, não é? Está em busca aí talvez de um mestrado, de um doutorado, ou talvez até já tenha esses títulos, não é? Mas o que adianta esses títulos na gaveta ou pendurado numa parede apenas para agradar o ego, satisfazer o próprio ego, mas na prática, isso não tem trazido resultado para você, porque toda vez que você vai colocar a tua estratégia em ação, alguma coisa atravanca seu caminho e as coisas dão errado, não é verdade? Ou você de repente é uma pessoa mais simples, né, e tem aí seus sonhos, seus planos, mas toda vez que você coloca no coração de chegar num determinado lugar, as coisas dão errado. Sabe por quê? Provavelmente existe o mal. Provavelmente existe uma força do mal. E nós queremos então convidar você para estar conosco, para nós podermos ajudar você a se libertar dessa coisa ruim. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Olha, se o mal se antecipa para atrasar o nosso lado, o nosso caminho, vamos nos antecipar mais ainda para sermos abençoados em nome de Jesus. Avenida B, número 86, aqui em Nova Campina, Praça de Nova Campina, ao lado da rodoviária, né, terminal rodoviário. Nós vamos aguardar por você. Tenho certeza que Deus há de abençoar. Um grande abraço, fique com Deus e até lá.